Opa, e aí pessoal, aqui é o Shen e eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar de um assunto que é muito debatido na comunidade Dragon Ball, e nesse vídeo nós vamos falar sobre a Força Red Ribbon, que aparece desde o Dragon Ball clássico. Também vamos falar da Corporação Cápsula e vamos comparar aí as tecnologias, e o ponto aqui principal é o foco nos androides, porque é uma questão que vem desde muito tempo na comunidade Dragon Ball. Como que o Dr. Gero conseguiu fabricar androides que conseguem superar o Frieza, que era até então o imperador do universo, o ser mais poderoso do universo, ou até mesmo criar androides que conseguem superar um Super Saiyajin. Realmente é algo incrível e é um grande feito do Dr. Gero. Principalmente se a gente parar pra pensar que os androides lá em Dragon Ball clássico não chegavam nem perto de ter o poder dos androides de Dragon Ball Z. Os androides do Dragon Ball clássico não tinham poderes tão expressivos como os androides atuais. Eles eram basicamente super-humanos. Eles eram androides, tinham sim uma força sobrenatural, uma força sobre-humana, porém não era a nível de destruir um planeta como os androides de Dragon Ball Z. E eles também não soltavam energia, não usavam o Ki como os androides em Dragon Ball Z, no caso, o Android 17 e Android 18. Os androides no Dragon Ball clássico realmente eram mais puxados por aquele lado robô, se pareciam mais com robôs. Mas enfim, aqui eu não vou contar sobre a história da Red Ribbon ou algo do tipo, eu só quero deixar aqui algo claro. Muita gente se questiona como o Dr. Gero conseguiu fazer androides tão poderosos, e muita gente também se questiona por que a Bulma nunca fez um androide desse, ou por que a Red Ribbon não tem cápsulas como a Corporação Cápsula, ou por que o exército do Frieza, quando reconstruiu o corpo dele, não conseguiu deixar ele mais poderoso que os androides, já que a tecnologia do Frieza é muito avançada. O próprio Kuririn diz uma vez que a tecnologia do Frieza é muito mais avançada que a tecnologia da Terra. Eu estou vendo que a tecnologia deles é bem mais avançada do que a nossa. É, parece que sim. Mas a gente tem que parar pra pensar que é o Kuririn falando isso. Que conhecimento sobre tecnologia o Kuririn tem? Nunca foi demonstrado nenhum conhecimento de tecnologia da parte do Kuririn. Se fosse a Bulma falando algo desse tipo, realmente daria pra levar a sério. Mas eu não consigo levar essa fala do Kuririn a sério, já que não tem nada que demonstre pra gente que de fato a tecnologia do Frieza é assim tão mais avançada que a tecnologia da Terra. Claro, o que tem lá pra gente ver são as roupas, que são muito bem feitas, o traje de batalha realmente tem uma tecnologia incrível, mas a Bulma consegue replicar o traje de batalha com maestria. Temos também a cápsula de recuperação, que aí sim pra mim é um dos melhores pontos do exército do Frieza ali e também dos Saiyajins, que é aquela cápsula de recuperação onde tem aquele líquido que os Saiyajins e os guerreiros ficam dentro pra se recuperar e conseguem se recuperar muito rápido, até de uma quase morte. A gente vê que o Vegeta uma vez vai pra cápsula quase morto. Eles acham que o Vegeta não vai sobreviver, mas ele consegue voltar e fica muito mais poderoso graças ao Zenkai. A questão é, o exército do Frieza tem naves muito rápidas e coisas do tipo, só que a Bulma consegue replicar isso com maestria. A tecnologia que a Bulma tem é muito avançada e, na minha opinião, mais avançada que a tecnologia do exército Frieza. Cara, para pra pensar. A Corporação Cápsula tem uma tecnologia onde eles conseguem colocar tudo, absolutamente tudo, qualquer coisa dentro de uma cápsula minúscula. E o mais incrível é que aquela cápsula não tem peso. Ela não mantém o peso do item original. Ela simplesmente manda o item para um tipo de limbo e depois joga ele de volta como se nada tivesse acontecido. Então você coloca uma casa dentro de uma cápsula e aquela cápsula vai continuar sendo só uma cápsula pequenininha, sem peso algum, que você coloca dentro de um estojo e leva para algum lugar. A gente já viu várias vezes carros, motos, até mesmo casas saindo de dentro da cápsula, roupas e coisas do tipo. Então qualquer coisa pode ser colocada dentro da cápsula, e isso pra mim é uma tecnologia muito mais avançada do que qualquer coisa que a gente viu no exército do Frieza. Mas já que a tecnologia da Bulma e da Corporação Cápsula é tão avançada, por que será que eles não conseguem fazer androides igual o Dr. Gero? Simples, esse nunca foi o foco da Corporação Cápsula, assim como cápsulas nunca foram o foco do exército Red Ribbon. E a gente tem até uma cena em Dragon Ball Super Super Hero onde o Magenta diz que a tecnologia da Corporação Cápsula é tecnologia alienígena. Pense bem, está na cara. Acha que o sistema de cápsulas e daquelas naves espaciais poderia ser feito sem tecnologia extraterrestre? E do mesmo jeito que o Dr. Gero estudou a vida inteira para criar os androides, a Corporação Cápsula teve todo um estudo para criar as cápsulas. É simples assim. E é por esse mesmo motivo que o Frieza não ficou tão poderoso quando virou o Mecha Frieza. O exército Frieza, talvez a equipe de tecnologia dele, nunca teve um foco em androides ou criar partes mecânicas para o corpo de alguém. Na verdade, aquilo que foi feito no Frieza foi feito de uma forma rápida para salvar ele,
para que ele voltasse a ter uma vida, entre aspas, normal. Então, aparentemente, não parece que foi algo tão pensado assim para que o Freeza ficasse mais forte, apenas para que ele tivesse novamente um corpo funcional. E mesmo assim, o Freeza diz que ficou mais poderoso. Não se sabe se foi pelo combate ou se foi por ter as partes mecânicas ali implementadas ao seu corpo original. E tem muita gente que já começa a levar esse debate para outro lado. Não seria possível criar algo assim na Terra. E pra mim, quando a gente começa a tentar trazer isso pro mundo real, já não fica muito interessante. A gente tá falando de uma obra completamente fictícia. Cara, tem simplesmente uma cápsula onde você coloca uma casa dentro de uma cápsula. Não tem como você levar isso pro lado da ciência, cara. É simplesmente um anime, é ficção. Então, dentro do mundo de Dragon Ball, dá pra gente perceber que os humanos conseguem criar basicamente qualquer coisa, desde que eles se dediquem muito e estudem muito pra isso, que é o caso do Dr. Gero. Ele estudou a vida inteira, coletou muitas informações, fez alterações no DNA do Android 17 e Android 18 para que eles chegassem naquele nível de poder. E o Android 16 também foi construído com base em muito e muito estudo. Então é claro que o Dr. Gero, tendo passado a vida inteira estudando os androids, conseguiria chegar em um nível de maestria absurdo e criar androids muito poderosos. E se o exército do Freeza também tivesse um setor dedicado para a criação de androides, provavelmente o Freeza teria ficado absurdo, porque eles teriam muito mais conhecimento na hora de criar o Mecha Freeza, coisa que eu acredito que não tinha. Então eu acredito que aquela fala do Kuririn é completamente equivocada. O exército do Freeza não tem uma tecnologia tão superior assim à tecnologia da Terra, até porque lá na Terra nós temos coisas como sala de gravidade, que é completamente absurda. Nós temos uma máquina do tempo, cara. A Bulma simplesmente inventou uma máquina do tempo. E aí muita gente também se questiona como que a Bulma do passado teve dificuldades em entender a máquina do tempo, né? E não é porque ela era menos inteligente ou porque eles não tinham a tecnologia necessária ainda. Simplesmente porque aquela Bulma nunca tinha estudado isso. A Bulma do passado não tinha necessidade alguma de estudar e criar uma máquina do tempo. A máquina do tempo que foi criada pela Bulma do futuro só foi desenvolvida porque havia uma necessidade de desenvolvê-la e foi por isso que ela começou os estudos em cima daquilo. Se houvesse alguma necessidade da Bulma criar androides poderosos, provavelmente ela passaria muito tempo estudando e conseguiria chegar a um resultado próximo do Dr. Gero. Só que no caso do Dr. Gero, aquilo é o trabalho da vida dele. Aquele foi o trabalho da vida dele, foi o estudo da vida dele. E esse é o ponto, tudo em Dragon Ball se resume ao foco do personagem ou ao foco da pessoa. O foco do Dr. Gero era criar androides e ficou claro desde o Dragon Ball clássico que ele era muito bom nisso. Então é simplesmente isso, pessoal. Se a gente tentar traduzir isso aqui pro mundo real e tentar dar exemplos, é como se a gente pegasse dois médicos e um médico fosse cardiologista e o outro neurologista. É óbvio que um médico, os dois são médicos, é claro, mas cada um tem uma especialidade diferente. Então é claro que os dois são médicos, mas cada um em uma área diferente com conhecimentos diferentes. E é assim que a gente pode enxergar tanto o Dr. Gero quanto a Bulma. Os dois são cientistas da área da tecnologia, porém com focos completamente diferentes. E no caso do exército Freeza, eu também acredito que seja o mesmo caso. Tem uma tecnologia muito boa sim, porém o foco deles sempre foi a batalha. Então, criar armas, itens para a batalha, naves espaciais que fossem boas para o combate e rápidas também, câmaras de recuperação, que é basicamente essencial para eles, os próprios radares, é uma tecnologia absurda, o radar que o exército Freeza usa, então esse é o foco deles, a tecnologia voltada para o combate, e é por isso que o exército Freeza é tão bom nisso. É basicamente isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido aqui um pouco do meu ponto de vista. Eu acredito que a essa altura já ficou muito claro pra gente que a Terra em Dragon Ball, né, os terráqueos têm uma tecnologia muito avançada. E é claro que se a gente parar pra pensar, seria completamente impossível eles criarem androides tão poderosos, mas também é impossível criar uma máquina do tempo ou até mesmo uma cápsula que consegue comportar uma casa enorme, né? Mas claro, isso tudo dentro da ficção e dentro do mundo de Dragon Ball faz total sentido. E se você ficou até aqui, eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Deixa o like pra me ajudar porque me fortalece muito. Se inscreve se possível, compartilha o vídeo se você gostou. A gente se vê no próximo, tamo junto, guerreiros, e até mais e falou!